E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Queixal e eu vou falar aqui para vocês como é que eu tenho usado IA no como Dev Senior. Mas antes de dar essa dica, existe um conceito que a gente fala que são ferramentas determinísticas e não determinísticas. Se você tiver aqui um processo, que você tem uma entrada e uma saída. Um processo determinístico, a saída vai ser sempre a mesma. Pensa numa calculadora. Se você dá um mais um, você sempre vai ser igual a 2. Se você pegasse um dado, ele tem uma chance de um sexto de cair o número que você quer. Isso quer dizer que ele é não determinístico, porque cada vez que você vai rodar o dado, vai sair um resultado. E a IA é exatamente não determinística. Tendo isso bem firme na sua cabeça, você vai utilizar as ferramentas certas ali em volta da sua IA para ela te dar o melhor tipo de resposta possível. E agora falando das dicas que eu tenho usado ali no meu Cloud Code, a gente pode pensar primeiro no contexto. O que é contexto? A ideia dele é ser a quantidade de informação, né, que a IA consegue guardar ali na memória dela ao mesmo tempo. Você pode pensar até como se fosse o nosso cérebro, ele não consegue guardar tanta informação. Parte desse contexto vai estar ali no seu computador, na internet, na sua mente ou em documentações ali da empresa e outros colegas do time. Só que você não pode estourar ali o seu contexto. Para isso, eu uso alguns comandinhos, que é o barra init. Ele é importante porque com isso a gente faz a IA ter uma noção geral, por exemplo, de um projeto que você estiver trabalhando, sem que ela tenha que ficar varrendo todo o projeto para entender ele toda vez. Context, ele é bem intuitivo, né? Você vai saber como é que está o seu contexto, quantos tokens você está usando ali. Barra compact, e depois de uma sessão bem longa ali, se você tiver com 600 mil tokens no contexto, rodar esse comando, ele vai reduzir ali para muito menos tokens. Tem o barra new também, que sempre que você estiver mudando ali de contexto, no máximo você passa para ela um resumo da sua sessão passada. E um último ponto, que não é um comando, mas é uma ferramenta, aliás, duas, que vai te economizar bastante token e, por consequência, melhorar o uso do seu contexto. O RTK e o Caveman. O primeiro, ele é basicamente um otimizador de tokens ali na forma como os comandos que a gente roda no terminal, por exemplo, um ls para listar os diretórios, são passados ali para IA, porque para IA ela não precisa ter tudo formatadinho, com espaço, barra. E o Caveman linguagem própria, vamos dizer assim, né? Eu vou deixar os dois links também na descrição. Próximo ponto aqui é o plan, e esse é um modo que eu acho que é um dos mais importantes. Uma das maiores dificuldades da gente usar a IA para programar, ela não sabe de tudo, não tem todo o contexto. E quando você ativa ali o modo de planejamento, você consegue discutir as decisões com ela, fornecer mais contexto, até dependendo de como é que você configurou o seu agente, a sua IA, ela pode até questionar suas próprias decisões. E aqui os pontos que eu acredito que vale bastante a pena você aprofundar, que eu não vou entrar nesse vídeo específico, sendo que as skills você usa ali sempre que tiver algum tipo de tarefa repetitiva. Pensa numa descrição de tarefa, de bug, caso clássico de você pegar, criar um template, no último mês como eu tenho usado. Eu não sentia muita confiança em deixar a IA rodar todos os comandos que ela quisesse ali, porque eventualmente ela conseguia fazer a leitura de uma variável de ambiente, partes que são delicadas quando se trata de segurança, mas criaram uma ferramenta que chama AI Jail, que você roda antes de chamar a IA, por exemplo, AI Jail mais Cloud, e aí é como se você jogasse ela num ambiente em que você diz exatamente quais comandos são permitidos para rodar. Então você consegue deixar ela explorar tudo que precisa sem correr um risco ali maior do que você está disposto. Por isso que eu comecei a usar mais o modo automático, né, com as permissões. Eu ainda presto atenção em operações de deleção, porque isso acaba sendo, às vezes, não reversível ou dando muito trabalho para você rever. Com isso, a gente fecha essas dicas de IA. Vou deixar para vocês um agente e uma skill, para vocês se basearem ali com conceitos que eu acredito que são importantes. E eu vou desenvolver um pouquinho agora no próximo capítulo sobre o que eu acabei colocando nessas instruções. O primeiro, que é a skill, está bem alinhado com o que já está bem estabelecido no mercado. E o segundo é um Tech Agents Doc, agente para sempre buscar nas documentações da linguagem de programação, framework, o que for, antes de me dar uma resposta. Isso daí deixa ele muito mais assertivo, porque geralmente os modelos generalistas eles podem estar sendo treinados com alguma coisa desatualizada. Vamos entender aqui por que esses fundamentos são tão importantes. Eu vou dar um destaque aqui para dois projetos reais que o Akita fez,
ele é um empreendedor em tecnologia, mas também um engenheiro de software muito experiente, e comparar qual que foi a diferença de um projeto que usa as boas práticas e outros que não. O Frank MD, ele é como se fosse um Notion, um bloco de notas, só que o legal dele é que ele é feito ali em Markdown, então tem uma compatibilidade muito boa com as IAs, é self-hosted, então você vai ter controle total sobre o ponto a ponto ali do seu bloco de notas. E o outro é uma newsletter. Ambos, eles são sistemas que a gente vai precisar de autenticação, segurança, escalabilidade, que são vários pontos fundamentais na hora da gente criar um software. O FrankMD levou aqui 19 dias para ser feito e o Akita Chronicles ele fez em 8 dias. O FrankMD ele não seguiu o guia do Extreme Programming, né? Ou seja, a gente ter boas práticas com implementar os testes unitários antes de fazer a feature, impactou no tempo da entrega e também em 6 interrupções grandes ali que ele teve que fazer para refaturação, enquanto a newsletter dele precisou de zero. Ou seja, o ganho foi em todas as direções, né? Ele conseguiu entregar o projeto mais rápido, com mais confiança, mais segurança e sem tanto retrabalho. Por isso que os fundamentos que eu vou compartilhar agora com vocês, eles são importantes na hora da gente fazer o desenvolvimento de um software, seja com ou sem IA. O primeiro, que é o Extreme Programming. Esse é um que ele é bem legal porque a gente vê ele sendo aplicado com outros nomes em outras metodologias também. Então, se você pegar esse daqui, você já acaba tendo uma boa base. Quais são os pontos principais dele? O pair programming, a IA, apesar de estar hoje em dia muito boa para conseguir programar, a gente ainda precisa de aplicar o nosso senso crítico ali, que a gente vai dar a manutenção nesse projeto, e também somos os responsáveis pelo que está rodando, né? Não é como se fossem demitir a IA se desse uma quebra em produção, né? Por isso que é legal você ainda estar com um pair ali. Lembra daquele conceito que eu falei no início. Ferramentas não determinísticas. É a IA. A gente precisa de aumentar a confiança da nossa IA. Como é que a gente faz? Coloca ferramentas que são determinísticas. É aí que entra o TDD. Se a gente faz um trabalho num projeto que não tem testes unitários, é como se a gente fizesse uma aposta para cada alteração que faz, né? Pode quebrar alguma coisa no regressivo sempre que se altera. Tem também uma pipeline automatizada de CI/CD, que vai sempre rodar ali os seus linters, formatters, compilers, tudo necessário. Uma refatoração contínua e, não menos importante, small releases. Quanto menor, por exemplo, você pensa no seu dia a dia, o seu commit, você tem uma cobertura menor de erros ali que você vai colocar no seu projeto. Então, sempre que você tem uma release muito grande, você vai ter mais risco. Segundo ponto, é estrutura de dados e algoritmos. Eu não vou desenvolver muito porque eu já até tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha do porquê que a gente estuda isso aqui, até mesmo depois da IA codificar tudo que a gente precisa no dia a dia. É importante porque o dev ele consegue ganhar uma análise crítica muito maior quando ele entende esse fundamento de estrutura de dados e algoritmos. Ele consegue entender os trade-offs, né, pontos positivos e negativos de cada solução que ele vai avaliar na hora de aplicar num problema. E também é muito importante nas entrevistas, porque às vezes quando a pessoa está trabalhando ali no dia a dia, ela não percebe que quando ela vai fazer esses desafios, fala em voz alta o que ela está pensando, os entrevistadores eles também avaliam a forma que está sendo comunicado ali, as ideias. Afinal de contas, você está trabalhando num time, então sua comunicação também é um fator bem importante. E o próximo é o famoso System Design. Se você não domina isso de ponta a ponta, vai ser bem difícil você criar um sistema que seja escalável, seguro, aderente aos requisitos de negócio. Então, novamente, vou deixar aqui alguns assuntos que é legal vocês pesquisarem mais a fundo. O primeiro é o CAP, que é uma pirâmide ali que fala de consistência, disponibilidade, tolerância à falha de partições, escalabilidade e resiliência. E também uma parte de segurança, autenticação, sistema de acesso baseado em roles, né, então em papéis, encriptações. Então pode ver que tudo ali que eu citei está relacionado a como é que a sua solução ela funciona em situações normais, como é que ela escala, performa, a consistência das informações dela, num caso de falha, né, no caso de problema da sua infraestrutura, como é que ela reage. Sendo assim, gente, acho que o último próximo passo aqui que eu até estou ganhando mais experiência, praticar um pouco mais esses loops que o pessoal fala, mas ainda tenho minhas ressalvas. Por enquanto eu tenho focado mais, tenho trabalhado mais com pair programmer da IA, e eu vou trazer para vocês se eu sentir ali que no meu dia a dia eu tenho usado bem mais isso aqui ou não. Então, se vocês quiserem deixar uma força, pessoal, se inscreve, deixa um like. E se quiser dar uma forcinha extra, deixa nos comentários aí fundamentos